Quantas bênçãos ocorreram aqui nessa casinha simples, nessa casinha humilde, no decorrer deste ano. Mas não foi só aqui que ocorreram tantas coisas boas. Que as coisas boas estão ocorrendo em todas as igrejas, em todos os lares abençoados, que as pessoas se voltam para Deus numa prece, numa oração. Tem gente que imagina que os benefícios recebidos da espiritualidade, recebidos do Criador, é somente quando a pessoa vai numa igreja. Está cheio de gente por aí que não frequenta igreja nenhuma e é muito abençoado, está sempre sendo atendido nas suas preces, porque é um ser humano do bem. O fato de estarmos dentro de uma igreja não quer necessariamente dizer que somos uma pessoa do bem totalmente, que somos evoluídos. Geralmente estamos nas igrejas, sejam elas quais forem, em busca de uma comunhão maior com o Criador, com aquele que consideramos como nosso divino. Para uns é Deus, para outros é Buda, para outros é Alá, para outros é Jesus, Maria de Nazaré. Os católicos geralmente elegem um santo da sua devoção, Jeová, como está dizendo nossa amiga ali. Todos remetem ao Criador, todos remetem ao divino. Lembro-me que quando surgiu a pandemia, no último dia de tarefa, numa terça-feira, estava eu lá na sala de orientações, e aquele dia tinha faltado trabalhador. Naquele dia havia faltado trabalhadores e eu fiquei imaginando, meu Deus, como é que vai ser desse povo? Como é que vai ser se todas as igrejas estão fechando? Lá no início da pandemia, no último dia de tarefa, haviam poucos trabalhadores aqui na casa. E eu estava atuando naquele dia na orientação, uma terça-feira. E era a última terça-feira antes de fechar a casa. Como agora nós estamos na última segunda-feira deste ano. Depois a segunda só no início do ano que vem. Tá? Semana que vem não terá, nem a outra. E eu olhava para aquelas pessoas que passavam conversando lá com a gente. Tinha um casal que passou que eles estavam prontos para suicidar-se. Tinha uma outra moça que também estava desesperada ao extremo, também estava pensando seriamente em suicídio. Havia um outro casal que a vida estava tão conturbada que eles não sabiam qual caminho seguir. E à medida que fomos conversando, ora com um, ora com outro, ora com outro, sob a inspiração do alto, né? As coisas foram se apaziguando e as pessoas foram ficando bem e saíram bem depois da conversa. E eu, lá naquela sala tem uma imagem, uma pintura mediúnica de uma figura que simboliza Jesus, né? Um espírito que convive com Jesus no plano astral, através de um médium, fez uma pintura mediúnica da figura de Jesus. Toda hora eu olhava para o quadro e falava assim, mas mestre, o que vai ser desse povo? Olha hoje o que está ocorrendo e o que vai ser daqui para frente, porque não é só o Nova Era que vai fechar. Vai fechar todas as igrejas. Como é que esse povo vai ficar? Esse povo, onde que eles vão buscar orientação? Psicólogos, psiquiatra, igreja, vai estar tudo fechado, tudo inoperante. O que vai ser desse povo, meu Deus? E várias vezes eu estava questionando. No final, após atender a última pessoa que passou, que foram muitas naquele dia, porque não tinha outros trabalhadores na tarefa, dei uma informação do plano superior, assim que, nossa, me deixou muito contente, muito feliz.
A informação que veio é: calma, filho. Daqui para frente, todos vocês religiosos, de todos os segmentos religiosos que tem no planeta, é o período que vocês mais irão trabalhar. Todas as noites, durante o sono físico, vocês vão estar trabalhando. Ninguém ficará sem assistência. Basta somente a pessoa dizer: meu Deus, me ajuda. Santo tal, me ajuda. Buda, me ajuda. Que a ajuda vai ser levada. Só basta a pessoa fazer uma oração. E aí eu lembrei-me, daquela informação que Jesus deixou através dos evangelistas no Novo Testamento, Batei e abrir-se-vos-ás, pedi e vos será dado. Buscai e achareis. Então, gente, nós que estamos aqui hoje, em qualquer que seja o momento da nossa existência, onde quer que estejamos, só basta procurarmos nos conectar com as forças do alto. Eu sempre falo para as pessoas, o caminhar é muito difícil. Caminhar sozinho é praticamente impossível. Por isso que a gente tem que estar sempre se conectando com uma força superior. Para aqueles que são cristãos, que vêm aqui, embora aqui também vem pessoas que não são do cristianismo. Aqui também vem pessoas do Islã. Já teve pessoas que fez tratamento aqui, algumas vezes. Vem pessoas de várias outras formas de crença que não seja cristã. Para aqueles que são cristãos, eu sempre digo o seguinte: faça desse cidadão aqui, está representado nessa gravura aqui, está representada a figura de Jesus. A gente sabe que não é a figura de Jesus que está aqui, mas simboliza a figura de Jesus, representa a figura de Jesus. Faça desse cidadão, desse irmão mais velho nosso, o melhor companheiro de estrada de vocês. Onde quer que estejam, nunca estarão sozinhos. Além de ter o mentor espiritual de vocês, porque todos nós temos, é aquilo que nós aprendemos a chamar de anjo da guarda, Além de termos esse ser constantemente próximo de nós, só basta elevarmos o nosso pensamento ao alto em busca do nosso irmão maior, de Jesus. Estaremos ali conectados. E quando a conexão se faz com a luz, a escuridão se desvanece. Gente, eu vim para cá, falar com vocês aqui hoje. Em primeiro lugar, fui escolhido ali dentro, Nem sabia que seria eu que viria hoje aqui falar com vocês. Mas lemos lá dentro, na abertura das tarefas, nós lemos uma lição do livro Religião dos Espíritos, e me ocorreu de falar sobre essa lição aqui com vocês. Mas isso me entristeceu muito, porque é uma lição que fala de dor, de sofrimento, fala dos suicidas. Eu desejaria estar falando outras coisas, principalmente estamos aí às portas do Natal, final de ano. Mas eu sinto que tenho necessidade de falar sobre esse tema, mas eu vou falar muito pouco sobre esse tema. Primeiramente eu vou ler sobre a lição para vocês, porque a gente sabe que para os seres humanos que não tiveram a oportunidade de aprender as explicações que os irmãos do mundo espiritual nos traz, é muito difícil ter a compreensão, dessas informações que eles nos trazem, sem o contato com a doutrina espírita, sem o aprendizado daquilo que os espíritos nos trazem do mundo espiritual.
A gente sabe aí fora, e ouve falar ainda constantemente, né? Que nunca ninguém voltou do outro lado para dizer como é lá. Mera ignorância. Ignorância que a gente diz é falta de conhecimento. Né? Mera falta de conhecimento das pessoas que pronunciam dessa forma. Porque são milhares de livros que trazem informações sobre a existência do mundo espiritual. Tem um autor espiritual, inclusive, o nome dele é Luiz Sérgio. Eu li os 22, 23 primeiros livros que ele trouxe pela psicografia de uma médium. Ele relatando sobre o mundo espiritual. O primeiro livro que ele trouxe é O Mundo que Encontrei. Ele era um rapaz que trabalhava na agência central do Banco do Brasil, em Brasília, com 23 para 24 anos. Ele ia pegar férias e 2 meses antes, a tia dele, que mora aqui em São Bernardo, foi lá em Brasília visitar a mãe dele e ele, né? E essa tia foi com uma prima. E ele conhecia essa tia porque ele morou aqui em São Paulo até os 10 anos de idade. Depois ele mudou-se para Brasília e não tinha mais contato com a tia. E a tia foi lá visitar. E houve uma empatia muito grande entre ele, a tia, a prima. E aí ele falou para a tia, eu vou sair de férias daqui 2 meses e eu tenho 2 amigos meus que eu quero levar para conhecer o mar. Porque lá em Brasília, né, não tem mar. E eu estou querendo ir para São Paulo para que eles conheçam o mar. Nós vamos ficar hospedados num hotel lá em Santos. A tia falou, não, a tia mora em São Bernardo, fica a 40 quilômetros da praia. A tia mora a 40 quilômetros da praia, você e os seus 2 amigos podem ficar hospedados lá em casa. Aí vocês vão de manhã para a praia, no final do dia vocês voltam. Não precisa pagar hotel, não. Ah, legal, tia. Aí chegou, passou os seus 2 meses, chegou o dia da viagem, eles planejaram a viagem. Eles disseram, olha, vamos sair daqui por volta de umas 6, 6:30 da tarde. Nós vamos viajar até tal hora, até tal cidade, lá nós vamos nos hospedar num hotel, vamos dormir lá. No outro dia de manhã a gente levanta e segue viagem, vai lá direto para São Bernardo, para cada tia. Ah, beleza, tranquilo. E eles moravam lá em Brasília, como quem mora aqui, por exemplo, em Taboão da Serra, naqueles bairros Jardim América, que é só andar um pouquinho, você já está na pista, na autopista e segue a estrada para a viagem. Então eles desceram, né, deram tchau para a família, desceram para pegar a rodovia. No que pegaram a rodovia, logo na frente teve um engavetamento, batida assim violenta. E aí esse Luiz Sérgio, ele caiu para fora do carro e ele se assustou, olhou o carro lá tudo amassado, ele voltou correndo, porque estava perto de casa ainda, ele voltou correndo em casa, chegou lá para chamar a família, para dizer que tinha tido um acidente. Só que ele chegou lá, ninguém via ele, ninguém falava com ele, ele chamava um, outro, naquele desespero, ele voltou para o local do acidente. Quando ele chegou no local do acidente, ele viu o corpo dele estendido no chão. Aí veio a equipe espiritual, acolheu ele e levou para o plano astral. Dos 2 amigos, um ficou paraplégico e o outro morreu. Desencarnou. Como ele tinha uma tia que frequentava uma casa espírita lá em São Bernardo, passado um determinado tempo ele começou a mandar mensagem psicografada. A tia pedia, como aqui tem a psicografia, né? Geralmente na última sexta do mês, no caso dessa semana vai ser essa sexta agora. E ele começou a mandar mensagem, e essas mensagens começaram a ser mais constantes, até que foi editado o primeiro livro, que é O Mundo que Encontrei. Depois disso ele relata vários casos do mundo espiritual. Tem um dos livros que ele fala somente sobre o suicídio, e nós vamos falar um pouco hoje sobre o que ocorre com os suicidas, que é a lição que eu falei que me deixou um pouco triste, porque estamos aí às portas do Natal, mas há essa necessidade de passar essa informação. Então, gente, o mundo espiritual existe. Os que estão no mundo espiritual se comunicam com o mundo físico através dos médiuns e de diversas outras formas, nos trazem informações, tá? Para vocês terem uma ideia,
eu não sou de ficar pedindo mensagem psicografada dos meus familiares. Meu pai faleceu há muitos anos atrás e eu pedi mensagem dele 2 vezes. Uma das vezes foi final de 2006, em que a minha mãe, que frequentava aqui, tinha câncer, já tinha passado por uma cirurgia, tinha melhorado. E ela falava assim: filho, quando que eu vou melhorar? Quando que eu vou parar de sofrer? Eu falei: logo, logo, mãe. Logo, logo a senhora está livre dessa enfermidade. Mas eu sabia do que eu estava falando, né? Aí, no dia 15 de dezembro, na sexta-feira, pedi a mensagem do meu pai, no plano astral. Já tinha falecido há mais de 20 anos. Passei os dados ali e depois, mentalmente, eu falei: pai, se o senhor puder dar uma luz com relação à enfermidade da mãe, eu gostaria. Aí veio na mensagem psicografada: querido filho, estou agora trabalhando num outro local no mundo espiritual. Esse local tem um jardim com flores lindas que nem conheci quando aí no meio de vocês. É um local que recebe senhorinhas desencarnadas por câncer. Por que essa mensagem chegou para mim? Porque eu tenho preparo espiritual para receber esse tipo de informação. Não me desesperei por saber que a minha mãe ia desencarnar. Fiquei, pelo contrário, feliz por saber que ela efetivamente ia se libertar daquela enfermidade. E mais feliz ainda por saber que o meu pai, 20 e tantos anos depois que desencarnou, estava lá esperando ela. Foi trabalhar nesse hospital para esperá-la. Então, gente, observa como Deus é bom com a gente. Observem como não estamos desamparados nunca. Desses livros escritos ditados pelo espírito Luiz Sérgio, um deles foi o consolo do Leonardo, da dupla Leandro e Leonardo, quando o Leandro morreu. Porque ele ficou desesperado. Aí ele leu um desses livros do Luiz Sérgio, que relata diversos casos de desencarne. Passou, na época, uma reportagem na revista Veja do Leonardo falando sobre o livro, com a capa do livro, mostrando para as pessoas na reportagem. Então, para algumas pessoas que existem no planeta que ainda diz que espiritismo é coisa de ignorantes, a gente pode tranquilamente dizer que ignorantes, ou seja, falta de conhecimento, eles têm. Quem Jesus chamou para caminhar junto com ele? Os discípulos. Quem lê um pouco sobre os discípulos sabe que todos eles tinham dificuldades no imo da alma, como todos nós temos. E não é porque o cidadão passou para o plano astral que ele virou santo, não. Ou que ele é perfeito. O único espírito que passou com a perfeição plena aqui em nosso meio, completamente, foi Jesus. Os outros, inclusive Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, também trazia várias dificuldades no imo da alma. E o próprio Jesus, quem conhece a história do Evangelho, teve lá os momentos de vacilo. Quando ele falou: pai, se puderes, afasta de mim esse cálice. Então, gente, tem pessoas que às vezes dizem que tem vergonha de falar com Deus porque é um pecador. Eu não tenho coragem de falar com Deus porque eu já errei muito na vida. Tem muita gente que está no inferno hoje, naquilo que nós espíritas chamamos de umbral,
que nem precisaria estar mais lá. Mas se autocondena, se autopune. Não precisaria mais estar. A gente atende pessoas aqui do plano físico e também do plano espiritual que acham que não tem merecimento. Gente, todos nós somos imperfeitos. Todos nós somos imperfeitos. O que nosso irmão falou aí agora é para que façamos todos os dias da nossa existência um Natal. Ou seja, uma data que se comemora o nascimento. Se procurássemos seguir aquilo que ele aconselhou, nós transformaríamos a nossa existência numa coisa muito mais satisfatória, muito melhor. Mas diante das nossas grandes imperfeições, ainda temos dificuldades. Um dia atendemos um irmão aqui do plano espiritual que chegou dizendo: vocês são hipócritas. Vocês falam uma coisa e fazem outra. Eu falei: você está coberto de razão, irmão. Você está coberto de razão. Sabe por causa de que isso acontece? Porque apesar da nossa boa vontade, as nossas imperfeições são grandes. E a gente não consegue viver lá fora, no dia a dia, aquilo que a gente prega aqui dentro do Evangelho de Jesus. Porque as imperfeições nossas são grandes ainda. Aí ele disse: eu sei sobre o que você está falando. Eu falei: tu sabe, irmão? Ele falou: sei. Ele falou: você sabe com quem você está falando? Eu falei: acredito que esteja falando com um ser humano tão imperfeito quanto eu. Ele disse: você tem razão. Eu sou um cardeal. E ele estava com um séquito de seguidores dele. Um grupo grande que estava acompanhando ele. Eu falei: então tu sabe mesmo do que a gente está falando, né? Ele falou: eu quando entrei também para a igreja, eu tinha muito boa vontade, né? Um coração cheio de bondade, de fazer as coisas certas, de praticar o bem, de praticar o amor. Mas aí o que ocorre? Aí vem uma falha aqui, um errinho aqui, vem um lá e passa a mão na cabeça. Aí vem outro erro, vem outro e passa a mão na cabeça. Aí o poder começa a crescer. E aí você acaba assim, vai descendo e se deixando levar, quando você menos espera, se perdeu no caminho. E aí ele disse que falhou. Aí, na continuidade da conversa, ele falou: mas uma coisa eu gostei aqui entre vocês. Eu digo: mas fala aí, irmão, o que você gostou, rapaz? Você chegou deitando a lenha em nós, agora diz que teve uma coisa que você gostou, conta para nós aí, o que é isso? Ele falou: aqui vocês não envolvem dinheiro, né? Gostei disso. Porque onde entra o dinheiro, a coisa pode se complicar. Gera poder, né? Tu gostou? Por que você não fica aqui, faz um tratamento, né? Vai aprendendo. E mais para frente, quando você for dar um mergulho na carne novamente, você pode vir nas fileiras do Espiritismo, né? Já que você gostou, ele falou: eu vou pensar nisso. Então é assim, gente. A gente desencarna aqui, mas a gente continua existindo do outro lado. E depois, com o passar do tempo, nós vamos novamente dar um mergulho. É como se fosse um novo ano escolar para nós. Uma nova encarnação é como se fosse um novo ano escolar. E assim, desde lá do jardim, do prezinho, né? A gente vai aprendendo, até que chega um dia que nós vamos fazer mestrado, doutorado e aquelas coisas todas lá, que a pessoa vai ampliando demais, né, a sua evolução intelectual. E, por um outro lado, cada encarnação para nós, temos a oportunidade da evolução moral. Segundo diz a espiritualidade, nós estamos caminhando, né, para a angelitude. Quem sabe daqui a alguns milhares e milhares e milhares de anos chegamos a ser um anjo, né? Outros chegaram, outros se tornaram. Se tudo é evolução, por que não, né? Agora, nós vamos falar sobre aquele tema lá que me entristeceu um pouco, que é sobre o suicídio. Eu quero fazer a leitura, eu vou procurar fazer a leitura pausada,
que é para ver se o maior número de pessoas alcança o entendimento. Pode chamar. Do livro Religião dos Espíritos, pelo Espírito Emmanuel, mensagem recebida por Francisco Cândido Xavier, numa reunião pública que foi feita na Casa Espírita, em que Chico Xavier atuava, isso em 3 de julho de 1959. E essa mensagem fala sobre a questão 957 do Livro dos Espíritos, que é justamente sobre o tema suicídio. Começa assim a mensagem. No suicídio intencional, sem as atenuantes da moléstia ou da ignorância, há que considerar não somente o problema da infração ante as leis divinas, mas também o ato de violência que a criatura comete contra si mesma através da premeditação mais profunda, com remorso mais amplo. Atormentada de dor, a consciência desperta no nível de sombra a que se precipitou, suportando compulsoriamente as companhias que elegeu para si própria pelo tempo indispensável à justa renovação. Isso depois que o cidadão cometeu o suicídio, né? Contudo, os resultados não se circunscrevem aos fenômenos de sofrimento íntimo, porque surgem nos desequilíbrios consequentes nas sinergias do corpo espiritual com impositivos de reajuste em existências próximas. Observa aqui, né? Existências próximas, ou seja, as próximas reencarnações. Vão surgir as consequências desse ato que a pessoa cometeu. É assim que, após determinado tempo de reeducação nos círculos de trabalho fronteiriços da Terra, os suicidas são habitualmente reintegrados no plano carnal em regime de hospitalização na cela física. Então, observe o seguinte: depois que o cidadão suicida-se, ele fica lá nas regiões de sofrimento por muito tempo, pela bondade e misericórdia do Criador, esse ser é acolhido, é tratado, é medicado, e depois ele vai ter a oportunidade de estar estudando, aprendendo e já trabalhando no auxílio da recuperação de outros que foram suicidas e que foram socorridos, tá? Então, esses trabalhos são nas regiões fronteiriças do planeta físico, ou seja, está no planeta extrafísico, que é fronteiriço ao plano físico. Então é assim que, após determinado tempo de reeducação nos círculos de trabalho fronteiriços da Terra, os suicidas são habitualmente reintegrados no plano carnal em regime de hospitalização na cela física, que lhes reflete as penas e angústias na forma de enfermidades e inibições. Ser-nos-á fácil, desse modo, identificá-los no berço em que repontam, entremostrando a expiação a que se acolhem. Os que se envenenaram, conforme os tóxicos que se valeram, renascem trazendo as afecções valvulares, os achaques do aparelho digestivo, as doenças do sangue e as disfunções endocrínicas, tanto quanto outros males de etiologia obscura. Entende por que às vezes a criança nasce com uma série de enfermidades? Pô, mas que mal esse ser humano fez para Deus? Para Deus não fez nenhum. Fez para si próprio em encarnação anterior. Os que incendiaram a própria carne, amargam as agruras da ictiose ou do pempigo. Pempigo é uma doença que tinha muito naquela época da hanseníase, da lepra. Tá? Inclusive, na região lá de Minas Gerais, ali tinha hospitais que se formou para tratar dessa enfermidade.
Os que se asfixiaram, seja no leito das águas ou nas correntes de gás, exibem os processos mórbidos das vias respiratórias, como no caso do efizema ou dos cistos pulmonares. Os que se enforcaram carregam consigo os dolorosos distúrbios do sistema nervoso, como sejam as neoplasias diversas e a paralisia cerebral infantil. Os que estilaçaram o crânio ou deitaram a própria cabeça sobre rodas destruidoras experimentam desarmonias da mesma espécie, notadamente as que se relacionam com o cretinismo, e os que se atiraram de grande altura reaparecem portando os padecimentos da distrofia muscular progressiva ou da osteite difusa. Segundo tipo de suicídio, direto ou indireto, surgem as distonias orgânicas derivadas que correspondem a diversas calamidades congênitas, inclusive a mutilação e o câncer, a surdez e a mudez, a cegueira e a loucura, a representarem terapêutica providencial na cura da alma. Junto de semelhantes quadros de provação regenerativa, funciona a ciência médica por misericórdia na redenção, conseguindo ajudar e melhorar os enfermos de conformidade com os créditos morais que atingiram ou segundo o merecimento de que disponham. Guarda, pois, a existência como dom inefável, porque teu corpo é sempre instrumento divino, para que nele aprendas a crescer para a luz e a viver para o amor ante a glória de Deus. Lembra agora o que eu falei que me entristeceu um pouco, né, sobre essa lição? Pleno, praticamente véspera de Natal, né, falar sobre suicidas. Mas havia essa necessidade para que todos pudessem adquirir um pouco de compreensão de o porquê que algumas pessoas vêm com tantas enfermidades. Porque tem muita gente que quando recebe um desses seres humanos no seio da família, como filho, como membro da unidade familiar, muitas vezes se desesperam, não compreendem e muitas vezes ficam revoltados com Deus, porque fazem as suas preces pedindo para Deus o socorro, a melhora, e ela não acontece. O que eu gosto dentro da doutrina espírita é, em primeiro lugar, que ela não vende ilusões. Diz, olha, aceita Jesus que você está salvo. E nós falávamos que sentimos a necessidade, apesar de ser um tema controverso, né, com o Natal, final de ano, sentíamos a necessidade de trazer essas informações para que as pessoas comecem a ter a compreensão, né, de que cada um dos nossos atos pode causar uma determinada coisa. É ação e reação. Muita gente acha que quando vê um enfermo, que é Deus que está punindo aquele enfermo. Não é. A enfermidade foi construída pelo próprio enfermo. Muita gente faz as preces, eu já vi gente fazer prece pedindo, implorando para Deus, e dizendo que se Deus não atendesse o pedido, ia abandonar a igreja. E como dizíamos, uma das coisas que me, fez ter uma empatia muito grande pela doutrina espírita é o fato de que ela não vende ilusões, dizendo, olha, aceita Jesus que você está salvo. Quer dizer que você pode cometer um monte de crime e dizer, eu aceito Jesus e continuar cometendo os crimes e está tudo certo. Não é assim que funciona. Outra coisa, a doutrina espírita não explora a fé pública, não explora a fé das pessoas. Não vive tomando o dinheiro das pessoas para construir templos. Outra coisa, as informações que a espiritualidade nos traz através dos livros, a gente começa a tomar conhecimento e começa a observar que tem nexo.
as informações passadas nessa mensagem aqui de 1959, psicografia de Chico Xavier, a gente vê que a leitura nos traz informações que, se a gente for parar para analisar, está certo, já que somos seres eternos, existe o corpo físico e o corpo espiritual, a gente destrói o corpo físico, mas não destrói o corpo espiritual, a gente o fere. Mas esse corpo espiritual ele vai continuar existindo, pois é o corpo etéreo que abriga nós como espíritos eternos que somos. Enquanto estivermos nesse planeta, o nosso corpo espiritual é esse, formado por elementos do planeta. Então, gente, que a gente procure ver através de tudo isso daí, né? Não o lado sombrio da coisa, não o lado que entristece quando fala dos nossos irmãos suicidas, que inclusive um dos motivos pelo qual a gente mesmo, num primeiro momento, a contragosto, resolvemos falar sobre o tema, é porque no plano astral, aqui hoje, tem muita gente que precisava tomar conhecimento disso para compreender por que traz a enfermidade em si. Gente, o amor, qualquer que seja a expressão dele, é a coisa mais linda. Eu lembro que fui no batizado dos meus netos na Igreja Católica, aqui na Igreja de Santa Teresinha, no Lago do Taboão. Em dado momento eu falei para minha esposa, olha o amor, como está fluindo aqui dentro. Você vai numa igreja evangélica, a mesma coisa. Você vai num templo, no budismo, a mesma coisa. Em qualquer que seja a casa de oração, a mesma coisa, o amor flui. Não estamos dizendo para vocês, né, que alguma dessas religiões, inclusive a doutrina espírita, seja perfeita. Não é. Porque em todas elas existem pessoas encarnadas imperfeitas. Então, falha existe em todas elas. Em todas elas existem pessoas com as melhores intenções do mundo, com os corações cheios de amor. Mas também em todas elas você vai encontrar um ou outro espírito de porco que está ali com segundas intenções. Que está ali querendo tirar algum tipo de vantagem. Por isso que tem uma informação que diz, maldito o homem que confia no homem. Então, nós que hoje já temos algum conhecimento, já sabemos discernir muito, não totalmente, mas sabemos discernir muito entre o bem e o mal, embora muitas vezes nos enganemos, né? Por isso que eu disse não totalmente. Temos a capacidade de fazer as nossas escolhas. Mas eu sempre falo para as pessoas o seguinte, analisa as coisas com critério, porque nós já temos um grau de evolução intelectual que dá para analisar as coisas de uma forma melhor, sem nos deixarmos levar pelo que os outros falam. Não devemos deixar que os outros ditem as regras de acordo com o que eles querem que vivamos. Temos que analisar por nós mesmos. Já somos capazes, já temos maturidade para analisar. Então, que a gente analise tudo pelo critério do conhecimento que já alcançamos, para que não nos deixemos ser conduzidos como se fôssemos, né, animais. Analisemos por nós mesmos e façamos as nossas escolhas. Não nos deixemos levar por pessoas que querem nos manipular, sejam religiosos, sejam quem for.
Porque senão seria decretar a escravidão sobre nós mesmos. Cada um de nós tem que ter a auto-independência da forma de pensar. Se o outro está dizendo que essa telha é vermelha, e ele jura de pé junto que é vermelha, não vamos discutir com ele, porque sob a ótica dele ele está vendo que é vermelha, mas nós não vamos ver como vermelha porque não é. Agora, porque o cidadão está dizendo que a telha é vermelha, nós somos obrigados a pensar como ele, a ver como ele está vendo? Não. Mas respeitemos a forma dele ver. Não entremos em combate. Não entremos em guerra com ele. Tem um ditado aí que está muito em voga ultimamente, né? Melhor ter paz do que ter razão. Eu lembro que uma vez, há muitos anos atrás, uma amiga minha falou assim: Ademar, eu quero ir no Nova Era pedir uma mensagem psicografada do meu pai. Eu falei, tudo bem, vamos lá, né? Ah, mas meu pai se suicidou. Digo, tá, e daí? Ah, mas será que ele vai conseguir mandar uma mensagem? Eu falei, quantos anos seu pai se suicidou? Faz 9 anos. Eu digo, bom, se ele não tiver condição, muito provavelmente, tá, se houver uma necessidade, ou se houver méritos ou qualquer coisa, porque depende de uma série de coisas, né? Ou se houver tempo, pode ser que venha a mensagem dele, dependendo do estado dele, ou pode ser que venha uma mensagem de alguém do grupo familiar. Porque como nós temos o grupo familiar aqui no plano físico, nós os temos também no plano astral. No final da noite da psicografia veio a seguinte mensagem: querida irmã, viemos trazer notícia do seu pai. Queremos informá-la de que ele já se encontra hospitalizado no plano astral. E isso deve-se ao fato de que, embora ele tenha cometido o ato translocado, suicídio, né? Ele tinha alguns méritos e por isso já está hospitalizado. Então, você observa que o bem que nós fazemos, ele conta como uma riqueza para nós em qualquer época da nossa existência. Ou seja, após 9 anos, muitos que cometeram suicídio, após 10, 20, 30, 40 anos, ainda estão lá nas regiões de sofrimento. Esse, após 9 anos, já estava hospitalizado. Qualquer prece que seja direcionada, você colocar o nome dele na urna de vibrações, mentalizando, né, que haverá um tratamento para ele, que haverá um amparo para ele, com certeza isso chegará. Vocês assistiram aquele filme Nosso Lar? Aquele médico, Dr. André Luiz, no plano astral, que ele era uma pessoa muito egoísta aqui no plano físico, né? Ele não queria ajudar ninguém, mas a secretária dele praticamente obrigou ele a ajudar uma mulher lá, uma pobrezinha. Depois ele passou para o plano astral, sofreu no umbral por 8 anos, até que um dia foi resgatado, e depois de um tempo ele começou a trabalhar lá na cidade Nosso Lar. Achou que como médico já ia começar a atender na linha de frente. Não, ele começou a limpar os vômitos das pessoas. Tá? E a única prece que foi direcionada para ele, estando no plano astral, foi justamente por essa que foi beneficiada por ele, praticamente por exigência da secretária dele. Nem a própria família chegou prece para ele lá. Então, vê, a prece de uma pessoa que foi auxiliada chegou lá onde ele estava. Tá? Então, a prece que for direcionada para alguém que cometeu suicídio é muito, muito importante e muito válida. Então, nós vamos estar encerrando a nossa participação aqui no plano físico. Embora a tarefa no plano astral continua, né? Porque esse é um hospital que trabalha no plano astral 24 horas por dia, os 365 dias do ano. Não para nunca. Tá? É dia e noite, dia e noite. É como o Hospital das Clínicas, por exemplo, não para nunca. Tá bom? Então todos tenham uma boa noite.